Muitíssimo boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro diário para a meditação da Palavra de Deus, para estudo bíblico, para aprendizado, para adoração a Deus, para comunhão e também para edificação do povo de Deus. Nós estamos aqui novamente, dando glória a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida, agradecendo ao Senhor porque Ele é um Deus fiel, é um Deus que tem cuidado de nós, é um Deus que tem suprido as nossas necessidades, é um Deus que tem falado conosco, é um Deus que tem aberto as portas, é um Deus que tem tocado em nosso coração, é um Deus que tem verdadeiramente mudado histórias, é um Deus que tem transformado cenários, é um Deus que tem tocado em corações, é um Deus que tem feito milagres e é um Deus que nos tem convidado a andarmos com Ele na sua presença. A partir daí, tudo começa a mudar. Nas últimas lives, temos falado bastante sobre a presença de Deus. Temos compartilhado muito acerca da diferença que faz na vida de um homem e de uma mulher que vivem na presença de Deus. O que torna tão especial, o que torna tão importante, o que torna tão único a vida de alguém é a presença de Deus. A presença de Deus dá um sentido a mais para a nossa vida. A presença de Deus amplia a nossa visão. Ela abre horizontes e ela nos traz respostas que precisamos para viver em paz. É a presença de Deus que nos toca, é a presença de Deus que nos fortalece, é a presença de Deus que nos edifica, é a presença de Deus que move o nosso coração. Um homem que vive na presença de Deus, ele tem uma vida especial. Uma mulher que vive na presença de Deus, ela caminha de modo diferente. Ela tem experiências diferentes. Ela desfruta de algo sobrenatural. Só vive no sobrenatural aquele que desfruta da presença de Deus. Isso Deus tem falado ao meu coração nos últimos dias, eu digo até semanas, de forma muito marcante, muito intensa. E eu tenho que admitir que a presença de Deus tem feito a diferença na minha história, tem mudado cenários, tem aberto portas, tem me surpreendido a cada dia. A presença de Deus tem trazido todos os dias algo novo. Compreendo cada vez mais na minha própria história o que é andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida é desfrutar da presença de Deus. Porque o homem e a mulher que vivem na presença de Deus, esses têm experiências para contar. Experiências edificantes, não quaisquer experiências. Experiências com Ele. Falávamos nos últimos dias acerca de Enoque. Falávamos nos últimos dias acerca de Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Temos falado sobre muitos homens e mulheres que viveram na presença de Deus. Falamos sobre Davi também. E nós temos inúmeros personagens que tiveram experiências com Deus ao longo da sua vida, porque desfrutaram da presença de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de outro personagem bíblico emblemático e marcante na história das Escrituras Sagradas, cujo nome é Moisés. Quem nunca ouviu falar, mesmo quem não é servo do Senhor, mesmo quem não crê em Deus, quem nunca ouviu falar em Moisés? Moisés, o maior profeta de toda a história do povo de Israel. Moisés, o homem com quem Deus conversava face a face. Moisés, o homem que viveu de forma esplendorosa a manifestação do poder de Deus. Moisés, o homem que desde o início, desde o seu nascimento, foi perseguido, porque o rei do Egito determinou, quando soube que nasceria um Salvador, ele determinou que todas as crianças do povo hebreu, masculino, com menores de 2 anos de idade, fossem mortos.
E Moisés, então, desde o seu nascimento, passou a ser alvo, passou a ser perseguido. É interessante quando Deus tem negócios com alguém, é interessante quando Deus tem algo na vida de alguém, que as perseguições começam muito cedo. É por isso que eu vejo hoje pessoas que não entendem o que está acontecendo com a sua vida. Saiba que muitas vezes você é perseguido porque Deus tem negócio na sua vida. Saiba que muitas vezes você é perseguido porque Deus já te chamou e você nem sabia disso. Saiba que muitas vezes você é perseguido porque Deus te escolheu. Talvez muito antes de você escolher a Deus, Ele já havia te escolhido. O caso daqueles que Deus separa desde o ventre. O caso daqueles que são consagrados ainda dentro da madre. Não tenha dúvida, Deus tem negócios com os homens nos nossos dias. Não mudou. O Deus a quem nós servimos é o Deus da Bíblia, mas Ele é o mesmo. Os milênios se passaram, mas Deus não mudou, porque nele não há mudança nem sombra de variação. E infelizmente, a humanidade hoje, a nossa sociedade, acredita que nós estamos em tempos modernos e que Deus diferente é. Não, nós só vivemos numa outra época do ponto de vista da graça. Porque nós estamos dentro de um período da história da humanidade chamado dispensação, época, período da graça. Graça por quê? Porque nós vivemos o período após a morte e ressurreição de Cristo, que deu início à nossa dispensação, na qual, pela graça, sois salvos. Isso mediante a fé, não vem por obras, para que ninguém se glorie delas. Nós vivemos o tempo em que nós temos a oportunidade de clamar e dizer, Abba, Pai, e Ele se manifesta. Não há mais necessidade de sacrifício, não há mais necessidade de sumo sacerdote, não há mais necessidade de uma série de formalidades. Hoje eu chamo Abba, Pai, e Ele se manifesta. Nós falávamos na live de ontem, na live de anteontem, sobre a questão do entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Pai em secreto, porque em secreto Ele te ouve e Ele te responde. Mateus capítulo 6, versículo 6. E não tenha dúvida, isso tudo começou por causa de Jesus Cristo, que deu início à era em que vivemos. Porém, Deus não mudou. Simplesmente o caminho foi aberto. Através de Cristo o caminho foi aberto, o caminho de livre acesso, porque o véu do templo se rasgou. O véu do templo, que era a divisão que separava os demais ambientes do templo do lugar santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E quando Jesus Cristo, na cruz, cravado estava, ele disse, está tudo consumado. Naquele momento, a terra tremeu e o véu do templo se rasgou, quando Jesus expirou e pagou o preço do seu e do meu pecado. Então, o livre acesso à presença do Pai foi nos concedido como uma dádiva preciosa do Senhor. Hoje basta eu clamar, e a Bíblia está repleta de instruções nesse sentido. Basta eu clamar, basta eu chamá-lo, basta eu dizer Abba, Pai, e Ele está ali. E Jesus já vinha ensinando isso desde os tempos do Sermão do Monte, dizendo, basta você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e ter relacionamento íntimo comigo e falar comigo, porque ali o Pai, em secreto, te ouve e te responde. Mas isso tudo nasce de experiências na presença de Deus. E Deus não mudou. Ainda nos nossos dias, Deus tem negócios com pessoas. Deus tem negócios com homens e mulheres. A Bíblia é recheada de exemplos de pessoas que tiveram negócios com Deus, os quais Deus chamou, os quais Deus escolheu, os quais Deus, a dedo, selecionou para estarem com Ele, para andarem com Ele, para terem desenvolvimento de relacionamento com Ele. Moisés também teve essa experiência, mas a perseguição começa cedo. Eu quero te dizer que se você tem se sentido perseguido por inúmeras situações, pessoas e circunstâncias, eu quero te dizer que essa é uma boa nova para te revelar. É uma boa notícia que eu tenho para te dar. Se você tem sido perseguido sem ter feito nada errado, significa que Deus tem negócio com você e que você, por certo, tem incomodado o império das trevas. O servo do Senhor, aquele escolhido, aquele com quem Deus tem negócios, ele não incomoda porque ele faz alguma coisa, ele incomoda simplesmente pelo fato de existir e estar sobre esta terra. Moisés passou a incomodar no momento em que nasceu, porque ele era
filho de uma promessa, porque Deus prometeu que enviaria um libertador para o seu povo. E quando Moisés nasceu, ele nasceu debaixo de uma promessa. E só o fato dele vir ao mundo já trouxe a carga da perseguição sobre a vida dele. E ele passou a ser perseguido sendo ainda um recém-nascido. Mas Deus deu a estratégia à sua mãe, Iosabel, colocou-o Joquebede, colocou-o num cesto, e ele então foi colocado nas águas do rio, e então o Senhor o levou. E aí ele foi à deriva? Não. Quem estava conduzindo aquele cesto com o bebezinho dentro era o poder de Deus. E Deus não erra, Deus não se engana, Deus não se equivoca. Ele levou diretamente o berço até onde estava a filha do faraó. E ali aquela moça tira o bebê do berço e lhe dá o nome de Moisés, porque das águas foi tirado. E então ela identifica que se trata de uma criança hebreia. Ela identifica pelos trajes, pelos panos que o envolviam. Ela se desfaz do cesto e fica com a criança e a cria como sendo filho dela. E procuram a mãe e localizam Joquebede. E a própria mãe foi responsável por amamentar o seu filho. Veja como Deus faz a obra de forma linda. Moisés não só foi salvo, como ele não foi subtraído da sua mãe durante o período da amamentação. Deus é fiel, Deus não falha, Deus não deixa brechas abertas. Aquela mãe não tinha o que fazer, ela entregou: Senhor, toma aqui o meu filho. Eu não tenho o que fazer, mas eu não quero que ele morra por causa do decreto do faraó. E então, Deus preparou tudo, mesmo que haja perseguição na sua vida. Se você tem negócios com ele, ele vai preparar tudo para que você seja honrado. Moisés foi honrado, ele foi criado no palácio. Depois de desmamado, ele foi criado no palácio. Ele foi criado com honra. Ele foi criado debaixo de glória. Ele foi criado com o melhor que a sociedade tinha a oferecer no palácio do rei mais poderoso, da nação mais poderosa da terra naquela época. E assim Deus completou uma primeira etapa da obra, salvando Moisés da morte precoce, porque Deus tinha negócios com ele. A perseguição começou cedo, mas Deus tinha negócios com ele. E aí Moisés tem um período de 40 anos da sua vida vivendo como príncipe do Egito. E então se cumpriu uma etapa de sua vida. E Deus falou: agora eu tenho negócios com você. Agora chegou a hora de uma segunda etapa na sua vida. E aí veio mais uma fase de perseguição. Moisés começa a entender diversas coisas em relação ao povo hebreu. Ele reconhece a sua origem e ele se indigna com um feitor egípcio maltratando o povo dele. E ele mata o egípcio. E então ele é perseguido. E então ele é banido. E então ele vai para o deserto. Ele atravessa o deserto. Ah, Senhor, quando chega o momento de você avançar para um próximo nível do plano de Deus na sua vida, você passa pelo deserto. E Moisés atravessou o deserto e chegou até Midian, onde ele encontrou-se com alguém chamado Jetro, que era sacerdote em Midian. E ali ele se casa com uma das filhas de Jetro, Zípora. E ali ele fica por 40 anos apacentando ovelhas. Um novo tempo na vida de Moisés. Segunda fase da vida de Moisés. Tudo isso debaixo do controle de Deus, tudo isso debaixo do senhorio do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas nada escapando ao poder, ao controle de Deus, porque Deus nunca deixou de ter negócios com Moisés. Ele foi perseguido na primeira fase da sua vida, quando bebê. Ele foi perseguido na segunda fase da sua vida, aos 40 anos, quando ele tomou as dores do povo hebreu. Mas ele passou por um outro tempo no deserto. Atravessou, viveu como pastor de ovelhas por 40 anos e então chega o tempo de Deus para ele. E Deus marca um encontro com Moisés. Moisés não sabia de nada. Moisés talvez imaginasse: agora eu vou passar o resto da minha vida como pastor de ovelhas aqui, estou casado, já constituí família. Estou vivendo em Midian, aqui eu tenho tranquilidade, porque não sou perseguido, não estou mais no Egito. Meu sogro me respeita, eu tenho trabalho, eu pastoreio as ovelhas do meu sogro. E talvez ele pensasse: cumpriu-se,
Mas aos 80 anos de idade, depois de um segundo período de 40 anos, Deus marcou um encontro com Moisés. Chegou a hora do cumprimento da promessa. Chegou a hora, porque eu tenho negócios contigo, Moisés. Eu tenho algo a realizar através da sua vida. Eu quero te dizer que não importa o tempo que passou, Deus tem negócio contigo, vai se cumprir. E vai chegar o momento em que Deus vai marcar um encontro com você, como marcou com Moisés, e é sobre isso que eu quero compartilhar hoje, na presença de Deus. Deus marcou um encontro com Moisés na presença do Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 3, a Bíblia me conta que apacentava Moisés, versículo 1, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Queridos, haverá um momento em que você chegará até o monte de Deus. Haverá um momento em que você chegará até o monte de Deus. E ali Deus vai marcar um encontro com você. Moisés não sabia. Ele estava apacentando as ovelhas. E quando ele caminhou para o lado ocidental do deserto, ele chegou até o monte de Deus. E ali Deus marcou um encontro com ele. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Para quem não sabe, a sarça é um pequeno arbusto. Não chega a ser uma árvore, mas também não é o capim. É um pequeno arbusto. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Quando Deus marca um encontro com alguém, ele chama a sua atenção. Através dessa sarça que ardia e não se consumia, queimava, mas não pegava fogo. Ardia, mas não desmanchava. O fogo de Deus é assim. Ele arde, mas ele não consome. Quando ele está no nosso coração, ele não consome o nosso coração, mas ele arde em nosso coração. Assim é a presença de Deus. A presença de Deus é que estava ali em Horebe. Horebe é o monte de Deus. E o Senhor se apresentou a ele no meio de uma sarça. Uma chama que ardia e não consumia aquele pequeno arbusto. E isso chamou a atenção de Moisés. Então ele disse consigo mesmo: eu irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Eu quero te dizer que existem pessoas aqui nesta live que estão sendo chamadas a sua atenção para algo. E é Deus falando com você. É Deus te chamando. É Deus marcando encontro na agenda dele com você. É Deus estabelecendo que chegou a hora dele ter um encontro único e que vai mudar a sua vida. É Deus falando com você, falando: até aqui você foi perseguido, você enfrentou muitas situações da sua vida, você foi questionado, você enfrentou oposições, mas chegou a minha hora. Chegou a hora de realizar o meu propósito. Chegou a hora de cumprir a minha promessa. Chegou a hora de fazer o meu trabalho na sua vida e através da sua vida. Venha cá. A maneira de Deus chamar a atenção de Moisés e dizer a ele: venha cá. Vamos conversar. Temos algo a acertar porque temos negócios pendentes. Chega sempre o dia. Para aquele que está na presença de Deus e ama ao Senhor, chega o dia. O dia chega em que devemos ali nos apresentar, porque Deus fala assim: vem cá. Temos algo pendente a resolver. Conto com você. E Deus chamou a atenção de Moisés. E Moisés foi até lá. E vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Queridos, quando Deus marca o encontro contigo, ele te chama pelo teu nome. Quando Deus marca o encontro com você, ele te chama pelo teu nome. Ele chama a sua atenção e depois chama você pelo seu nome. Do que ele chamou Moisés? De Moisés. E Moisés respondeu o quê? Eis-me aqui. Aqui você nota que Moisés é um homem diferenciado. Ele não tinha exata noção do que estava acontecendo, mas a resposta que ele dá é a resposta que um servo de Deus deve dar ao Senhor. Eis-me aqui. Se o Senhor quer falar, eu estou aqui. Se o Senhor tem algo a me dizer, eu estou aqui. Se o Senhor marcou esse encontro comigo, eu estou aqui. Se o Senhor marcou esse encontro comigo nesta live, neste dia de sexta-feira, 18 de setembro de 2020, às 22 horas e 22 minutos, eu quero te dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. O Senhor marcou um encontro, eu sei que o Senhor tem
algo a me dizer. Eu sei que o Senhor chamou a minha atenção e me trouxe até aqui. Eu sei que o Senhor, eu fui perseguido. Eu sei que o Senhor me trouxe e me poupou, e me livrou, e me guardou, como foi com Moisés. Livrou da perseguição dos egípcios 2 vezes. Em momentos diferentes. Um na primeira infância e outro já na idade madura. Mas chega o dia em que toda a sua história chegou para levar você até aquele momento no qual Deus diz: Moisés, Moisés. No qual ele olha para você e diz: Nádia, Luísa, Cleidiane, Luzia, Rosângela, Luiz Carlos, Zé Oliveira, Danusa, Marciana. Ele chama cada um de vocês pelo seu nome. Ele chama cada um de vocês como ele me chama: Alexander, Suelane. Eu tenho algo a lhe dizer. Eu tenho negócios com você. Eu tenho planos na sua vida. E chegou o tempo. Chegou a minha hora. E ele chama assim: Ivonete, Nicleide, chegou a minha hora na sua vida. Eliane, Vilmara, chegou a minha hora na sua vida. Venha cá. Então Moisés se aproxima. E Deus continuou dizendo assim: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quando você está na presença de Deus, você tem que estar em reverência. E ele começa a se apresentar: vem cá, eu marquei um encontro com você, então saiba agora quem eu sou. E ele disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Moisés entendeu que Deus estava ali. E eu quero dizer para você que nos dias de hoje, século 21, ano de 2020, depois de Cristo, o Deus que falou com Moisés está aqui. O mesmo Deus. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Nele não há mudança, não há sombra de variação. E o Senhor continuou dizendo assim: eu vi a aflição do meu povo que está no meio do Egito, e eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci. Deus desceu, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. E aí vem o chamado. Deus se apresentou num primeiro momento. Disse quem ele era. E na sequência ele diz: vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Primeiro Deus marca o encontro. Quando ele atrai a sua atenção, ele fala com você, ele te chama pelo teu nome, ele se apresenta e ele te dá a sua missão. É assim que Deus se manifesta na vida de alguém. Ele marca o encontro. Ele chama a sua atenção. Ele te chama pelo nome. Ele se apresenta. E ele diz qual é a sua missão. Nesta noite, receba aí esta palavra do céu. Nesta noite, Deus marca um encontro contigo. Ele diz a você quem ele é. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. No momento em que ele se identifica, ele chama você e diz: vem cá. Eu sei o que está acontecendo e agora eu quero de você algo. De Moisés ele queria o seguinte: você é a resposta da oração do meu povo. Você
foi escolhido. Você foi chamado para livrar o meu povo e levá-lo a uma terra boa e ampla. É com você que eu tenho negócios. É com você que eu tenho um encontro marcado e uma aliança. É com você que eu estabeleço um compromisso, porque eu serei contigo. E se você continuar lendo, você vai ver que Moisés, ele tem medo, ele duvida, ele questiona, ele se sente incapaz. E Deus mostra para ele, sou eu que irei à sua frente. Eu serei contigo. Eu me manifestarei com poder. Eu trabalharei através de você. E mostrarei ao faraó quem eu sou. Mas Moisés diz assim, o que eu vou dizer para o faraó? Diga, liberta o meu povo. Eu sou quem sou. Manda dizer, liberta o meu povo. Deus tem negócios com você. O mesmo Deus. O mesmo Deus hoje te entrega uma missão. Liberta o meu povo. Que povo? Quem está andando por aí sem Deus. Atentando contra a própria vida, perdido em meio a uma pandemia avassaladora e destrutiva. Crise econômica, financeira, política, institucional, todo tipo de crise, familiar. E Deus manda você como resposta para o povo que está em desgraça. E Moisés, a partir dali, ele começa a ter um relacionamento tão íntimo com Deus, ele começa a ter uma vida tão próxima do Senhor, ele começa a caminhar numa relação de amizade tão intensa com Deus, que Deus chega a falar com Moisés face a face. Que Moisés venha a se tornar o maior profeta de todo o povo de Israel. Que Moisés, ele tinha encontros com o Senhor nos quais ele saía com o rosto brilhando. Mas Moisés entendia, ele aprendeu que nada é interessante nessa vida, nada vale a pena se o Senhor não estiver presente. Foi Moisés que mais adiante, lá no capítulo 33 desse livro de Êxodo, ele diz ao Senhor, Senhor, não me faça subir daqui se o Senhor não for comigo. Eu não quero o anjo do Senhor, eu não quero a terra prometida, eu quero a tua presença. E tem gente trocando a presença de Deus por tão pouco. Troca a presença de Deus por uma série no Netflix. Troca a presença de Deus por uma pizza com os amigos. Ou uma cerveja num banco de bar. Troca a presença de Deus por uma balada. Troca a presença de Deus por um namoro. Troca a presença de Deus por uma proposta de trabalho. Troca a presença de Deus por qualquer coisa. Moisés não negociou a presença de Deus. Mas ele disse, eu não quero sair daqui. Eu não quero sair daqui se o Senhor não for comigo. Depois você pode conferir Êxodo capítulo 33. Eu não quero sair daqui se o Senhor não for comigo. Queridos, eu tenho dito isso ao Senhor todos os dias. Senhor, eu não quero ir para lugar nenhum se o Senhor não estiver comigo. E o Senhor tem te convidado a viver a experiência com Ele, pessoal. Moisés viveu uma experiência pessoal. Deus era na vida de Moisés. Moisés tinha relacionamento íntimo com Deus. Relacionamento íntimo este que Ele quer ter com você. Relacionamento este que Ele quer viver na sua vida. Mas ele primeiro marca um encontro. Eu sei que muitas pessoas têm passado por perseguições as mais variadas. Moisés foi perseguido. Eu contei aqui um breve histórico, bem resumido, dos primeiros 80 anos da vida de Moisés. Moisés viveu 120. E o terceiro período de 40 anos ele viveu na presença de Deus. Cumprindo sua missão. Tirando o povo do Egito e levando até a beira da terra prometida. Quem entrou na terra prometida com o povo foi Josué, sucessor de Moisés. Moisés deixou tudo pronto. Ali próximo ao Rio Jordão,
divisa da entrada da terra prometida foi onde Moisés ficou. Ele subiu até o Monte Nebo, contemplou a terra e Deus o recolheu. E eu costumo dizer que Deus honrou Moisés até na morte, porque ele próprio. Houve briga entre o Senhor, o anjo do Senhor e o inimigo, pelo corpo de Moisés. Porque o corpo de Moisés foi sepultado pelo Senhor. Um profeta. Que andou na presença de Deus. Que errou. Que pecou. Que falhou. Que se irritou e feriu a rocha quando ele deveria ter feito de outra maneira. Mas que amava o Senhor. E que não abria mão da presença de Deus. E Deus o honrou. Ninguém viveu o grau de intimidade com Deus que Moisés viveu. Um homem manso. Um homem que cuidou de uma multidão de milhões de pessoas. Um homem que se doou. Mas, acima de tudo, um homem que não queria ir além se a presença de Deus não fosse com ele. O maior profeta da história do povo de Israel. Aquele que recebeu das mãos do próprio Deus os 10 mandamentos. Aquele que ouviu Deus ditando as leis e as escreveu. Aquele que teve uma comunhão, que viveu milagres, que foi canal de manifestação de prodígios, pragas no Egito, abertura do Mar Vermelho, água da rocha, maná caindo do céu. Tudo isso nos tempos de Moisés. E o Senhor até na morte o honrou, sepultando o seu corpo em local secreto, sendo ele próprio testemunha do sepultamento de um homem de Deus. Queridos, quando você tem algo na presença de Deus como prioridade na sua vida, Deus te honra. Deus te honra. Meu maior desafio hoje é andar na presença desse Deus todos os dias. Porque a essa altura nada mais me interessa se não for a presença de Deus. Dinheiro. Dinheiro. Fama. Bom emprego, bom carro, boa casa. Prefiro dizer, como disse Moisés, Senhor, não me faça subir daqui se o Senhor não for comigo. Cada vez que eu entro numa live para ministrar a palavra de Deus, eu digo, Senhor, não me faça entrar numa live se o Senhor não for comigo. Cada vez que alguém me liga, me manda uma mensagem, me pede uma oração, um aconselhamento, e isso tem sido todos os dias, quase o dia todo. Eu digo, Senhor, não me faça abrir a boca se o Senhor não for comigo. Senhor, não me faça tomar nenhuma atitude se o Senhor não for comigo. Hoje, quero te dizer que Deus tem planos na sua vida. Deus tem propósitos na sua vida. Deus tem projetos na sua vida. Mas eles envolvem a presença de Deus. Sabe, queridos, às vezes eu fico me perguntando, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Hoje alguém me disse assim, como é que você dá conta de tudo isso que você faz? Eu digo, eu preciso arrumar tempo para fazer mais. Porque verdadeiramente, o reino de Deus está próximo. E enquanto a gente se ocupa e perde tempo com bobagens, pessoas estão indo para o inferno. E às vezes até pessoas próximas, pessoas que estão na igreja, entre aspas, estão perdidas.
E como é que eu vou conduzir, sendo pastor, como é que eu vou conduzir as pessoas ao caminho? Muitas vezes, entendo o que eu vou lhe dizer agora com muita seriedade, muitas vezes, no primeiro momento, a pessoa não consegue ver Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. João capítulo 14, versículo 6. Mas no primeiro momento, muitas vezes a pessoa não consegue ver direto a pessoa de Jesus. Então ela tem que ver a minha. Paulo, o apóstolo, ele diz assim: sede, pois, meus imitadores, me imitem, como eu sou imitador de Cristo. Se você não consegue ver a Cristo, então veja a mim, porque eu vejo a Cristo. Eu vivo o que Cristo diz, então me imite. E é isso que eu tenho buscado de Deus, porque eu tenho consciência que muitas pessoas não conseguem olhar e ver Jesus. Pelo menos não no início. Então olhe para mim. Paulo dizia isso. Mas para chegar nesse nível, primeiro, ele ouviu Deus dizendo o seguinte: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. E ele mesmo dizia: já não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E ele chegou a uma conclusão contundente. Ele escreve assim, numa das suas cartas, ele diz: para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Não faz mais diferença. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós representamos a presença de Deus na terra. Eu digo nós, a igreja. Você e eu. Então nós temos a missão de exalar o perfume de Cristo. As pessoas não enxergam a Cristo, tem que enxergar Cristo através da nossa vida. Tem que olhar para mim e não ver a mim, mas ver a Jesus através de mim. E a minha oração é: Senhor, não me faça subir daqui se o Senhor não for comigo, porque eu tenho que mostrar um Jesus genuíno, verdadeiro. Eu tenho que ter na minha vida as marcas de Cristo. E quais são as marcas de Cristo? Como foi que Jesus recebeu as marcas? Na cruz, nos açoites, nos cravos, na coroa de espinhos, nas humilhações, etc. Ele recebeu essas marcas fazendo a vontade do Pai, morrendo no nosso lugar. Como é que eu terei as marcas de Cristo? Fazendo a vontade do Pai. Fazendo aquilo para o que Ele me chamou. Pronto. Hoje, eu estou em obediência a Deus. Na 168ª live. Fazendo o que Ele mandou fazer. Então, em obediência a Ele, eu recebo as marcas de Cristo. Fazendo o que Ele mandou que seja feito. A vontade dEle, não a minha. Que Ele cresça, que eu diminua. Que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, na terra como é no céu. Moisés recebeu uma ordem. E aqui começa, nessa ordem, você vai livrar o meu povo e levar até a terra prometida. E nessa ordem começa a presença de Deus intimamente na vida de Moisés. Quando ele estava fazendo o que Deus mandou. Tem muita gente que fala assim: Deus não fala comigo, eu não consigo ouvir a Deus, eu não sinto a sua presença. Mas você está fazendo a vontade dele? Você está em obediência a ele? Você está dizendo: eis-me aqui? Moisés começou a falar com Deus dizendo: eis-me aqui. A fala de Moisés iniciou com essa palavra: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. O homem e a mulher de Deus têm essa atitude. Eis-me aqui. Sabe aquela história? Deus falou: Jonas, vai para Nínive. Jonas foi para Tarsis. Ele não disse: eis-me aqui. Ele disse: estou indo embora. Sumi. Partiu.
Fui. Ah, é? Espera aí. Vamos ver se você vai mesmo para onde você acha que você vai. Não foi de barco, foi de peixe. Mas que foi, foi. Quando Deus tem negócios com alguém, o indivíduo vai. Se vai. Porque a vontade de Deus é soberana. Porque a vontade de Deus, Ele é Deus. Ele é dono. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Quando Ele quer, Ele faz. Ele mata, Ele dá vida. Ele abre, Ele fecha. Ele cura, Ele deixa doente. Porque Ele é Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho aprendido muito com essa pandemia. Aprendido o verdadeiro significado da palavra servir. Servir a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Servir ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Muitas vezes é no meio de uma crise que você aprende. É no meio de uma pandemia que a igreja está aprendendo. Aprendendo o verdadeiro significado da palavra servo. Coisa que Jesus tentou ensinar dando o seu exemplo. Porque o Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido. Não veio para ser servido, ele veio para servir. E assim, dar a sua vida em resgate pela vida de muitos. O Filho do Homem deu o exemplo. E cabe a nós andarmos assim. Deus chamou Moisés. E Moisés disse: eis-me aqui. Não foi fácil. Se não foi fácil. Moisés foi um homem extremamente provado. Ele enfrentou oposição no Egito. Ele enfrentou oposição no deserto. Do seu próprio povo. Nem bem tinham acabado de sair do Egito. Quando chegam no Mar Vermelho, o povo já vai para cima dele. Moisés, você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Não havia túmulos suficientes para nós no Egito? No primeiro obstáculo, Moisés já foi confrontado. Aliás, antes mesmo de sair do Egito, houve a primeira praga. E aí Faraó se enfureceu e dobrou a carga de trabalho do povo de Israel. E foram para cima de Moisés. Não, Moisés, como assim? Você chega aqui e piorou a nossa situação? Em vez de nos livrar, você piorou a nossa situação? Sempre haverá oposição. Sempre haverão críticas. Sempre haverão murmurações. Sempre haverão acusações. Moisés sofreu. Moisés chorou. Moisés teve medo. Moisés, ele mesmo, chegou diante de Deus e disse: Senhor, onde foi que eu errei? Porque eu não consegui. Na verdade, Moisés estava sendo preparado, desde o início, para se tornar o líder que o povo precisava. Não o que o povo queria, mas o que o povo precisava. Se você tem desejo de servir a Deus, saiba que você enfrentará oposições, lutas, tribulações, acusações, calúnias, todo tipo de tribulação. Muitas vezes o homem de Deus ele é atribulado. Ele é provado, perseguido, mas nunca abandonado. Moisés jamais foi abandonado pelo Senhor.
Não houve um momento sequer em que Deus deixasse Moisés desamparado. Jamais Moisés foi envergonhado. Todo trabalho de Deus na vida de Moisés começou com um encontro. Eu vejo Deus marcando encontros para ter relacionamentos e entregar missões. Eu vejo Deus chamando pessoas pelo nome e dizendo: venha cá, venha cá, tira as sandálias dos pés. Você está falando com Deus. Agora, fulano, e ele chama o seu nome. Eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O dono dos céus, o criador do universo. O seu dono. Eu tenho algo para a sua vida. Moisés era tirar o povo do Egito. E você? Eu tenho algo para a sua vida. Marquei esse encontro com você porque eu tenho algo para a sua vida. Marquei esse encontro hoje com você porque eu conto com a sua participação na minha obra. Porque te escolhi. E te chamei, e te separei, e te capacitei, e serei contigo. Você aceita andar comigo? Você aceita ter uma experiência comigo? Você aceita caminhar comigo? E eu te mostrarei quem sou. Deus mostrou para Moisés quem ele é. E muitas vezes. Houve até uma vez em que Deus permitiu que Moisés o visse pelas costas. Jamais de frente, porque nenhum homem viu ao Senhor e viveu. Mas ele permitiu que Moisés o visse pelas costas. Tal era a intimidade entre eles. Moisés conversava com Deus e Deus com ele como nós conversamos com os nossos amigos, nossos vizinhos. E então, Moisés, como você está? Como está esse povo? O que está acontecendo? Conte-me. Conversa. Aí você pode perguntar, isso foi com Moisés? Não. Conversar. Ora, se você fala e se Deus fala, por que não podem conversar? A única questão é que isso requer intimidade. E nós falamos ontem, intimidade surge aonde? No quarto. Quarto é lugar de intimidade. Eu tenho que ter relacionamento com Deus. E como é que eu desenvolvo relacionamento com Deus? Jesus ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai, que em secreto te ouve e te responde. Começa aí. E a partir daí ele vai te dando a continuidade do que ele quer. Quanto a nós, devemos apenas dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Como Isaías disse, Isaías capítulo 6. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Deus tem marcado encontros. Você pretende ir ao encontro que Deus tem marcado contigo? Você pretende estar presente no encontro que Ele tem marcado com você? Você pretende ir?
Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade tão especial de estarmos juntos. Eu creio que Deus tem falado cada vez mais conosco, através da sua palavra. Eu sei que Deus tem marcado encontro com pessoas e eu creio, que muitos têm sido impactados. Eu creio que existem novas histórias sendo escritas, novas alianças sendo firmadas, novos chamados, novos ministérios e novos mistérios. E eu agradeço a Deus pela oportunidade e pelo privilégio de viver isso. Pois Deus é fiel. E quem promove, quem marca encontros é Ele. E Ele tem marcado encontros. Eu quero ministrar sobre a sua vida algo novo da parte do Senhor. Que você receba esse convite e esteja na presença de Deus. Eu tenho procurado viver isso. E naquilo que tenho vivido, eu glorifico a Deus, pois tenho aprendido que a presença dEle muda histórias. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Nunca esqueça daquela história que Eliseu viveu quando ele fez flutuar aquele machado que caiu no Rio Jordão. Porque o machado era emprestado. Nossa vida é emprestada. O que Deus nos dá é emprestado. Ele deixa que nós usemos, mas é dele. Porém, com esse zelo, eu devo entender que é tudo para a glória dele. Deus abençoe você. A gente volta logo mais às 00h, meia-noite, para orarmos e clamarmos. Eu te espero. Esqueci de falar do aviãozinho hoje, para variar. Mas compartilhe a live da meia-noite. Logo que você entrar, já vá compartilhando. Para que mais pessoas possam ser alcançadas. Esta live, como sempre, fica salva. E você também pode compartilhar, mesmo que não seja ao vivo. Pode encaminhar para os seus seguidores, para os seus contatos, para os seus amigos, enfim. Compartilhe. Para que outras pessoas tenham um encontro marcado com o Senhor. Você falou, né, Luzia? Eu que não vi. Eu que não vi. E não falei. Você escreveu aí nos comentários, é verdade. Deus te abençoe. À meia-noite a gente retorna para clamar. Fiquem com Deus. Estou dentro de joelho. É isso aí, Eliane. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco estaremos juntos novamente. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até mais. Tchau, tchau.